olhar a criança como criança. A dificuldade nossa como adulto é querer que a criança pense e haja como nós adultos. É muito fácil observarmos isto nas ruas, em supermercado ou em ambientes familiares, quando os pais estão falando com as crianças como se elas tivessem assim a capacidade de entender aquela verbalização como se ela fosse adulta. Há pais e há adultos que até entram em confronto direto com a criança como se ela fosse capaz de entender este jogo de palavras, principalmente em situações onde a criança tem que entender uma regra. Então eu vou colocar uma regra numa criança achando que ela vai entender, e depois que eu falo sobre aquela regra ou aquele limite, eu acho que eu não preciso mais colocar nenhuma regra porque ela já entendeu. E aí todos os dias ela vai saber como fazer e atuar conforme o adulto quer. Se fosse assim, nós não teríamos uma criança em processo de construção, de elaboração, de amadurecimento. As crianças pequenas, elas têm que ser tratadas como crianças pequenas. Até mais ou menos 6 anos de idade, a criança não sabe ter autonomia de entender uma regra com clareza e fazer a partir da autonomia dela o cumprimento daquela regra. É necessária uma direção. Então, isso que a gente vai estar conversando aqui para que você pare ou continue fazendo o certo na medida em que você trata a criança como criança. E o problema da gente transformar crianças em adultos em miniatura é que elas são sempre vítimas de agressão, de abusos sexuais e de morte ao próprio estado da infância. É a morte à criança quando os adultos as tratam como crianças. Aí é interessante entender que crianças até 6 anos não conseguem elaborar as regras e elas precisam ser orientadas, elas precisam ser direcionadas. Então, o exemplo que eu dou aqui é que, por exemplo, crianças de 4, 5 anos, 6 anos, os pais insistem em colocar em esportes que são movidos à regra. Por exemplo, um futebol. Então, chega lá no campo, a criança ela tem que ser normatizada nas regras do futebol e ela se perde toda. Então, uma escola de futebol ou uma escola de um esporte coletivo, qualquer que seja, precisa ser um esporte lúdico, de interação, de criatividade, mesmo que use a simbologia do esporte específico. No caso aqui eu estou citando o futebol. Até a natação, que não tem aquele contato no coletivo, não tem regras estabelecidas, precisa ser introduzida com muito equipamento lúdico para a criança poder se colocar naquela atividade sem a preocupação com regras. Então, quando a criança ela tem que fazer uma atividade também na escola que requer muitas regras rígidas, ela não consegue desenvolver, porque ela não está ainda na construção definida de se relacionar bem com o sistema de regras. A criança ela tem essa necessidade, ela começa a ter essa capacidade quando ela começa a entrar num processo de sistematização de aprendizado que passa aí pela volta dos 6 anos para cima. Aí sim, alguns esportes coletivos que necessitam de regras vai ter mais facilidade de ser assimilado pela criança. Então, tratar a criança como criança é saber que regras ela não vai se adaptar com facilidade, porque ela não está ainda organizada na sua maturidade, no seu potencial cognitivo para esta percepção do conceito de regras. Bom, mas então você pode me perguntar como eu conduzo o processo educacional de uma criança? Com o mínimo de falação, o mínimo de verbalização e o máximo de ação e interação com a criança.
Não vai adiantar nada você querer que a criança brinque se você não brinque com ela, se você não brinca com ela. Não vai adiantar nada você querer que a criança desperte para os esportes se você também não pratica esporte e não está junto com ela nessa interação esportiva. Não adianta nada você falar muito e agir pouco, porque a criança ela vai respeitar aquilo que você coloca na ação. E aqui então fica este detalhe que a autonomia não é uma condição de crianças. Na adolescência, inclusive, a autonomia não é plena, é uma construção, é um ensaio de autonomia. Lembrar então que a autonomia é coisa de gente grande. Então, quando eu quero que as crianças se tornem autônomas, eu estou tratando criança não como criança, mas como adulto. Poxa, mas aí você também pode me perguntar, como faço então para a criança poder ir aprendendo o processo de regra e construir a sua autonomia? É simples. Ela está brincando, bagunça tudo a casa. Casa que tem criança não tem bagunça de brinquedo, não é casa que tem criança. É casa que tem adulto obsessivo querendo moldar a criança. Então, casa que tem criança é casa com bagunça de criança ou bagunça derivada do brincar da criança. Então, ela brinca e deixa a criança livre? Sim, deixa a criança livre, porém, sabendo que tem que ter uma ação para que não destrua móveis, para que não destrua o próprio brinquedo, para que preserve as coisas que ela está fazendo. Tudo isso é direção, é direcionamento, não é falação. E ao mesmo tempo, quando termina a brincadeira, vamos guardar. Então, o levar a criança a guardar seus brinquedos, a guardar, cuidar do seu material escolar, assim por diante, é uma forma de você construir o hábito na criança de cuidar, de zelar. E isso ajuda na organização psicoafetiva e emocional da criança. Então, com o tempo, ela vai aprendendo, só que é dia após dia. Esse tipo de coisa. Você vai ter que sempre guardar os brinquedos que você espalha sobre a casa. No dia seguinte, você tem que continuar mantendo a informação e a regra e a direção, porque cada dia é um dia novo para a criança. Então, uma regra que você coloca aqui, uma forma de agir que você coloca aqui hoje, amanhã você tem que recolocar, não serve para sempre. Se o próprio adulto tem dificuldade de ser disciplinado no seu cotidiano e sempre tem alguém para estar falando, imagine então a criança. Então essa coisa de aprender a construir autonomia, aprender também a ser colaborativa nas coisas da casa, depende de como você envolve as crianças para as atividades, por exemplo, da casa, até para ajudar a colaborar na limpeza da casa, até no preparativo da comida. Se você envolve a criança conforme a criança explorando esse jeito dela através do brincar, do lúdico, ela vai querer ser colaborativa, porque a criança tem uma tendência de querer ser colaborativa, mas como criança, não como adulto. Porque a gente quer que a criança, por exemplo, ajude a limpar a casa, como colaboração para esse processo de autonomia e de fazer juntos em casa. Só que em nenhum momento isso é feito de forma tranquila e sem ataque, sem aquela regra rígida, né? É sempre feito de forma rígida, é sempre feito de forma diretiva, mas com agressividade muitas vezes. Aqui é necessário envolver a criança nessa capacidade que ela tem também de ajudar, de colaborar, trazendo ela também de uma forma lúdica, brincando de lavar, brincando de arrumar, sempre no lúdico. Aí sim pode ser que essa criança vá criando autonomia e vai criando esse hábito de cuidado, de autocuidado, de cuidado do que é dela. Mas olhando para a criança como a criança é, conforme a idade dela e a etapa de desenvolvimento que ela está desenvolvendo. Não adianta colocar uma carga de atividade na criança de 5 que serve para uma criança de 10. Então, saber diferenciar essas faixas etárias, tá ok? Então, fica aqui esse vídeo, olhar a criança como a criança é, porque tem muitos adultos aí fazendo das crianças miniaturas de adulto e matando a infância delas.
Fica aí a dica. Um abraço.